Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar agora a parte 2 de focalização, partes do microscópio e tipos de microscópio. Certo? Nessa parte nós vamos dar um enfoque como que são preparadas as lâminas, né? E também alguns tipos de microscópio que podem ser interessantes e que são utilizados no dia a dia da microscopia. Então, hoje em dia, a microscopia se divide em duas grandes classes: os microscópios ópticos e os microscópios eletrônicos. Né? Nós vamos falar primeiro sobre os tipos de microscópios ópticos e depois falaremos dos microscópios eletrônicos. Bom, então, dentre os tipos de microscópio, esse aqui é o microscópio óptico comum. É esse o microscópio que vocês vão estar trabalhando em nossos laboratórios, né? E vão estar utilizando para observação das diversas lâminas que nós temos para mostrar para vocês durante esses 8 períodos que vocês vão estar no morro funcional e que de vez em quando vão precisar ir ao laboratório de microscopia, né, para observar as lâminas. Então esse é um microscópio óptico. Ele é comum porque ele é o que todo mundo utiliza, digamos assim, né? E é aquele que eu apresentei na primeira parte lá para vocês. Esse aqui tem uma diferença apenas porque ele tem, além das duas oculares normais que todos os microscópios têm, né? Raramente você vai encontrar microscópio hoje que só tenha uma ocular, né? Existe ainda os antigos, mas os novos microscópios todos são binoculares, né? Mas esse aqui tem uma terceira ocular, que é essa aqui, que é para você adaptar uma câmera, tanto fotográfica como uma câmera que possa filmar e projetar a imagem no monitor, né? Vocês vão ver lá no nosso laboratório, todos os 3 laboratórios de morfo, que é onde ficam os microscópios, tem pelo menos um microscópio trinocular desse, onde a gente tem uma câmera acoplada para que a gente projete a imagem que está sendo captada pelo microscópio numa televisão para que todos possam enxergá-la, né? Tá? E isso é muito útil porque você pode fazer o registro da imagem, né? Batendo uma foto, captando aquela foto daquela imagem. Os médicos patologistas, por exemplo, utilizam muito esse recurso, que ao fazer a análise histopatológica de um órgão, de um tecido, ele fotografa e guarda aquilo para gerar o laudo e às vezes também para uma avaliação futura, né, ou comparação futura com outro tecido que vier a ter que vir a ser analisado, etc. Né? Tá? Então, a única diferença desse aqui para aquele primeiro que eu mostrei na primeira parte do nosso conteúdo é essa ocular, então, para a câmera. Né? Esse microscópio a gente vai visualizar imagens desse tipo, onde você vai ter algumas substâncias coradas de uma cor e outra de outra. Normalmente a gente usa uma mistura de corantes nas lâminas, de modo que os núcleos se coram de uma cor, o citoplasma de outra, as fibras extracelulares de outra, e assim a gente vai tendo a formação de uma imagem mais detalhada. Okay? O outro microscópio, né, é um microscópio chamado microscópio de campo escuro. Esse microscópio ele faz o contrário. O microscópio comum, aonde não tem material, fica luz, fica claro. E aonde tem o material fica mais escuro e corado. Né? Esse aqui é o contrário. O campo do microscópio é escuro e aonde tem o material a ser observado ele fica claro. Como a gente pode ver aqui, né? Toda a imagem está em preto e a bactéria aí, ó, que identificada aí pela legenda, né? Leptospira, certo? Ela fica clara. Né? Então esse é um microscópio de campo escuro. Ele tem uma maneira de iluminação
diferente e que permite, apesar dele ser muito parecido com o outro, mas ele tem uma fonte de iluminação de forma diferente que faz essa inversão. O material fica claro e o campo fica escuro. O outro tipo de microscópio óptico é um microscópio de fluorescência, certo? Ele usa uma lâmpada de mercúrio ou de xenônio que, ao incidir sobre o material, aquelas partículas que conseguem, em resposta à incidência dessa luz, produzir fluorescência, elas então emitem essa fluorescência e ela é captada pelo microscópio, certo? A gente pode ver aqui algumas imagens, né, tiradas desse microscópio. Então, olha lá, né? As substâncias, né, fluorescentes dentro das células se destacam, né? E aí você vê, né, o material emitindo essa fluorescência e a gente capta isso, certo? Então aqui são cromossomos, ó, né? Tá mostrando aí ele emitindo a fluorescência. Aqui é mais um exemplo, né, de microscópio de fluorescência para vocês verem que a fluorescência ela pode ser de cores diferentes, né? Certo? Não há um padrão, isso vai depender do tipo de material fluorescente que tem em cada material a ser observado. Bom, então, agora, visto os microscópios, nós vamos ver como a gente faz para preparar a lâmina para usar, né, na visualização desse microscópio. Então, aqui temos um esquema básico, né, em que nós temos, né, o animal, da onde vai ser removido o tecido. Esse tecido vai ser fragmentado em partes menores para poder ser colocado nas lâminas posteriormente, né? E ele vai passar por um processo de fixação. Depois, esse material vai ser desidratado para ser retirada toda a água do tecido e vai haver a inclusão desse material em parafina. A parafina é mais usado, apesar de existir outras possibilidades, principalmente quando é para microscopia eletrônica, né? Mas em parafina, a gente inclui ele em parafina, ou seja, a gente derrete a parafina, coloca ele dentro, já vou mostrar um bloquinho desse para vocês, né? E depois a gente vai usar um aparelho chamado micrótomo para cortar fatias finas do tecido a ser analisado, que depois vai ser colocado sobre a lâmina e receber a coloração. Bom, então, logo após ter sido retirado o material a ser analisado, né, esse material normalmente ele deverá ser fragmentado, porque muitas vezes ele tem dimensões maiores do que o necessário, e aí você pode fragmentar isso para que você tenha só a parte que lhe interessa desse tecido no material, certo? Então, depois de fragmentado, esse material então ele passa pelo processo importante que é o processo de fixação. O que esse processo de fixação vai fazer? Ele é um processo químico que vai evitar a degradação, a decomposição do tecido. Esse processo de fixação ele pode ser feito de duas formas. Por imersão, onde você coloca o material dentro de uma solução fixadora. Normalmente se usa formol, é o mais usado, mas existem outros possíveis fixadores, né? E uma outra opção é, por exemplo, você vai pegar um animal, vai sacrificar esse animal e vai tirar várias partes desse animal para fazer vários tipos diferentes de estudos, né? Então você anestesia o animal e você perfunde na corrente sanguínea desse animal o fixador. E aí você já vai fixando ele de dentro para fora, certo? É uma outra opção. Mas o mais comum é a gente retirar o pedaço. Por exemplo, vai tirar uma parte do órgão para fazer uma biópsia. Você vai lá, retira o pedaço do órgão e põe.
em imersão para que isso seja, então, analisado depois. Bom, o material analisado ele vai ter que ser fatiado em fatias muito finas, quase impossíveis de serem feitas com uma faca, manualmente. Então, para isso se desenvolveu um aparelho chamado micrótomo. Então, esse aparelho ele possui uma navalha e a gente aqui vai prender o material. Esse material vai estar incluso num bloco de parafina, que já vou mostrar, certo? E a cada giro desse aparelho, ele tem uma manivela aqui, né? Cada vez que você gira esse aparelho, a navalha sobe e retira uma fatia do material, fazendo cortes bastante finos. Tá? Ele pode ser manual ou pode ser elétrico. Né? Então tem ele dos dois processos. E aí ele vai subindo e descendo. Cada vez que ele sobe, ele tira uma fatia fina desse bloco de parafina onde está incluído o material. Como eu falei, né, eu ia mostrar o bloco de parafina. Então tá aqui, ó, isso aqui é o bloco de parafina e aqui está o material dentro dele. Aqui um outro bloco, ó, um outro material, certo? Aqui ele preso no micrótomo, né? E tá aqui a navalha. Então, ó, aqui em maior aumenta um pouquinho a imagem, você está vendo que a navalha vai subir, passando aqui, cortando uma fatia. Olha aqui a fatia dela. E a gente, então, faz como para fazer esse bloco de parafina? Lembra lá no slide que falava que tinha uma etapa de desidratação? Então, depois que nós fixamos o tecido, nós colocamos ele em álcool, em soluções de concentrações crescentes de álcool. Eu coloco, por exemplo, a 30%, 60%, 100%, certo? Dessa forma, o álcool vai penetrando, o etanol vai penetrando nas células e vai retirando a água, desidratando o material. Depois que eu estou com álcool em grande concentração, acima de 90%, aí eu coloco agora em xilol. O xilol vai tirar o álcool e vai entrar na célula. É importante isso, porque se eu colocasse o xilol direto no tecido fixado, que estaria cheio de água, o xilol não iria penetrar. Mas eu colocando com álcool, o xilol consegue penetrar no tecido. Mas qual a finalidade do xilol? O xilol é um solvente apolar. O xilol vai permitir que a parafina penetre no tecido. Então a gente derrete a parafina em baixa temperatura, algo próximo de 50 graus, ela já derrete. E a gente mergulha o tecido já embebido no xilol nessa parafina derretida. Colocamos isso dentro de uma forminha, como se fosse fazer uma vela. E aí, depois que refrigera essa parafina, ela vai endurecendo, e aí eu tiro de dentro da forma e vou ter então esse bloquinho da parafina endurecida com o tecido incluído no bloco, ou seja, o bloco foi criado com o tecido no seu centro. Aí, agora eu vou poder cortar o material. Como? Vou colocar ela lá no micrótomo, eu vou prender o bloquinho de parafina no micrótomo e vou, com aquela manivelinha, movendo a navalha. Cada vez que a navalha sobe, corta uma fatia. E essa fatia vai ficando aqui, ó. Ó, aqui, ó. Nessa imagem você vê várias fatias emendadas, ó. Tá? Elas vão se emendando, porque eu vou tirando uma por outra, tirando, ela fica emendada. Essa fatia ela é quebradiça, meio durinha, porque a parafina não é flexível. Aí a gente coloca essas fatias num banho-maria. E aí ela boia.
Mas esse banho-maria não pode estar muito quente, senão derrete a parafina, certo? Então ela boia sobre a água e aí com a lâmina a gente pesca o material. Ó. A gente mergulha a lâmina dentro da água, encosta ela no material e puxa. Aí o material cola na lâmina, certo? Aí essa lâmina com o material já colado sobre ela é colocada numa chapa, certo? Que vai manter a temperatura um pouquinho mais quente, amolecendo ainda mais a parafina, certo? E deixando o tecido mais exposto. Depois disso, depois de uns minutos nessa chapa, eu mergulho essa lâmina no xilol. O xilol, agora em grande quantidade, vai derreter, dissolver a parafina e deixar só o tecido sobre a lâmina. Tem que ter cuidado nesse processo para que o tecido não vá embora. E caia da lâmina e fique no fundo do frasco de xilol. Certo? Bom, aí, feito isso, agora eu vou tirar o xilol e voltar para a água. Eu vou reidratar o tecido, fazendo o trabalho inverso. Então está em xilol, eu ponho em álcool acima de 90%, depois em álcool em menor concentração, em menor, até chegar em água pura. Ah, por que eu volto para a água? Porque os corantes que nós utilizamos são dissolvidos em água. Então eles têm que estar no mesmo meio, senão o corante não entra na célula. E aí a gente não vai ver uma coloração legal. Né? Fez isso, voltei para a água, aí eu vou para a coloração. Bom, aqui ó, nós temos, né, aquela chapazinha que eu falei que nós colocamos as lâminas, ó, para que ela seque depois que eu pus na água, né? Tá? Então eu uso ela antes e uso posteriormente. E aqui a bateria de coloração. Cada copinho desse aqui, ó, a gente coloca um tipo de corante. Essa aqui é uma coloração com vários, né? Certo? Para quem usa vários tipos de colorações. Né? Mas normalmente a gente usa uma mistura de dois corantes, né? Que é o mais usado, é o que nós chamamos de hematoxilina e eosina. Então a gente põe as lâminas nesse suportezinho aqui e mergulhamos dentro desse copinho contendo corante. Aí deixa lá durante algum tempo, tira, passa em água para tirar o excesso. Aí se tiver que passar em mais um corante, você põe no outro corante e assim sucessivamente. Até que você enxague isso em água e o seu material vai estar pronto. Faltando apenas colocar uma lamínula sobre o material. A lamínula é uma fina lâmina de vidro, muito delicada, que nós colamos sobre o material para que essa lâmina fique permanente. Uma lâmina protegida pela lamínula, um material protegido por uma lamínula, ele vai durar 30, 40 anos, enquanto não houver quebra do material, esse material não se oxida, né? E essa lâmina é, então, preservada. Certo? Uma coisa que temos que ter em mente quando estamos olhando uma lâmina na microscopia são os planos de corte. Então, por exemplo, aqui nós temos um tubo, né? Poderia ser um vaso sanguíneo, por exemplo, né? E sendo cortado de várias formas diferentes. Porque quando a gente vai cortar o material, o plano de corte é importante para a gente saber o que está acontecendo. Então eu posso ver uma coisa circular, porque eu cortei transversal ao tubo. Eu posso ver ele meio ovoide, porque eu cortei de uma forma oblíqua. Eu posso achar que esse tubo não tem cavidade, porque eu cortei muito na superfície dele. Ou que ele é um tubo duplo, e na verdade ele é uma dobra.
ou ver só a paredinha dele e não ver as outras partes que ficaram de fora, e assim sucessivamente. Então, o plano de corte nos dá uma orientação de como que era esse material que está sendo observado. Bom, então, dentro daquela coloração que nós falamos, como eu citei, o corante mais utilizado é essa mistura aqui, ó, hematoxilina e eosina. A hematoxilina, ela é basofila, ou seja, ela cora locais que tenham muita proteína, fica com a coloração azulada, certo? Então ela cora as organelas, cora o núcleo, o retículo endoplasmático, tudo isso cora, dá destaque, né? Obviamente que, por exemplo, o retículo endoplasmático a gente não vai ver o retículo endoplasmático, ele é uma organela microscópica, só dá para ver na microscopia eletrônica, mas você vai ver uma manchinha, uma sujeirinha corada dentro da célula, né? Que não dá para identificar o que é, ok? Pelo menos de maneira geral, não. Já a eosina, acidófila, cora o citoplasma, cora as fibras extracelulares e tal, cora tudo de rosa, certo? Então, tudo que é substância de característica básica vai corar de rosa. Tudo que for substância de características ácidas vai corar de azul, usando então essa mistura de hematoxilina e eosina. Vocês vão ver que a maioria das lâminas que nós usamos lá no nosso laboratório são coradas com esse corante. Mas nós temos alguns outros corantes, tá? Como o exemplo aqui, ó, o Sudan 4, o Sudan Negro, o Felgen, né? Certo? O Mallory, tem uma série de outros corantes aí que podem ser utilizados. Então aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né, de uma coloração por hematoxilina e eosina. Os núcleos das células se coram de azul ou roxo, né? E o citoplasma da célula corando de rosa, certo? E aí você vê isso aí, né? Com esse corante. Vamos ver que a maioria das nossas lâminas são dessa cor. Núcleos azuis e citoplasmas rosas, certo? E as fibras extracelulares também coram de rosa. Colágeno, etc. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de outros tipos de microscópio. O microscópio eletrônico, né? A microscopia eletrônica, ela veio no sentido de tentar melhorar a capacidade de ampliação de um material, mas também a resolução disso, fazendo com que a qualidade da imagem visualizada possa ser cada vez melhor, né? A quantidade de aumento também é bem impressionante, podendo aumentar milhares de vezes. Aqui nós vemos dois tipos de microscópios eletrônicos diferentes. O microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura, né? São processos diferentes, nós vamos entender um pouquinho como fica a imagem de cada um desses microscópios. Então, ó, no microscópio eletrônico de transmissão, o feixe de elétrons que vai fazer a imagem atravessa o material e forma uma imagem fotográfica desse material. Essa foto, então, é captada hoje por meio digital, né? E você tem, então, essa imagem para ver. Mas através. Então, nós vamos conseguir ver as organelas dentro das células presentes nesse material. Então, vamos ver através dele, o que é transmitido quando o feixe de elétrons passa por dentro desse material. Aonde há materiais eletrodensos, há um desvio da luz, do feixe de elétrons, então fica escuro. Aonde não tem, a luz passa direto, fica claro.
Então, na microscopia eletrônica de transmissão, certo? Ó, eu vejo o interior da célula, o que estava lá dentro, uma imagem em preto e branco, cinza, né? Tons de cinza, etc. Mas do que estava, o que passou através do material, certo? O outro tipo de microscópio, né? O microscópio de varredura, ele não atravessa o material. Então ele analisa a superfície do material. Então você tem a imagem da superfície que está sendo observada. Tá? Então você vê a superfície. Observe que o feixe passa, bate na superfície e é refletido. E aí você tem a noção da superfície desse material. Então, com relação à microscopia eletrônica de transmissão, tudo que é eletrodenso fica escuro e tudo que é eletrolúcida fica claro. Então, por exemplo, num vacúolo, que nós temos poucas coisas dentro do vacúolo, ele fica claro. Numa mitocôndria mais cheia de estruturas no seu interior, mais densa, eletronicamente falando, ela vai ficar mais escura do que o vácuo, certo? Aí isso vão dando aqueles tons mais claros e mais escuros que a gente observa na microscopia de transmissão. Aqui só mais algumas imagens de microscopia de transmissão para vocês terem uma noção, né? Um vírus, né? Células, fibras musculares, ó, os sarcômeros de uma fibra muscular, e assim sucessivamente. Como nós falamos, o microscópio de varredura já se presta a você ter uma imagem tridimensional da superfície de um material a ser olhado. Por exemplo, um verme, um inseto, células isoladas, embriões, certo? Fragmentos de materiais geológicos, químicos, etc. Certo? Então, os elétrons são refletidos da superfície da amostra e geram, então, essa imagem. Aí, só para nós termos uma noção das imagens geradas pela microscopia de varredura. Né? Então, você vê que você está vendo a superfície, o exterior do material analisado. A ciência tem evoluído, né, no sentido de desenvolver cada vez mais microscópios eletrônicos diferentes, né? Então aqui um exemplo de um microscópio de alta voltagem ou de alta aceleração, certo? Que leva aí a conseguir enxergar em imagem na faixa dos 500 nanômetros de dimensão, né? Ou ainda um microscópio de tunelamento quântico, né? E ainda temos o que pode, né, gerar imagens aí próximas do átomo, né, através de imagens por laser. Né? Então, primeira vez que ele foi usado, esse microscópio, ele foi, digamos que, usado para manipular, né, átomos e escreveram, né, o nome da indústria, né, o símbolo da indústria que estava criando esse microscópio, né, como uma maneira de apresentar, né, esse material, como se eles estivessem conseguindo assim manipular os átomos, né? Mas é algo bem avançado aí e no futuro poderão ter, né, aplicações mais importantes. Hoje em dia ainda não tem grande utilidade, né? Talvez por falta de pesquisa e conhecimento e acesso também a esse tipo de microscopia, né?
Mas ele chega aí, ó, a aumentar cerca de 1 milhão de vezes, né? Certo? Que seria 100 vezes maior do que o microscópio de eletrônico de transmissão, né? Aí você vai conseguir ver coisas que não conseguiríamos ver antes, né? Com mais detalhes e etc, uma vez que aumenta bem mais do que o outro. Tá? Então aí algumas imagens geradas por esse microscópio de tunelamento quântico. Esse já é um microscópio de força atômica, né? Imagens feitas por um microscópio de força atômica, né? Há pouco tempo atrás eu vi um vídeo criado com essas imagens, né? Mostrando, né, uma célula fagocitando um micro-organismo, né? Então eles conseguiram pegar esse movimento com várias fotos sequenciais e que fizeram um videozinho, né, da célula fazendo emitindo os pseudópodos e fazendo a fagocitose de um micro-organismo, né? Então esse seria o microscópio de força atômica, né? Já é um microscópio que já está tendo um pouco mais de utilização, ok? Bom, então esses eram, né, para ilustrar para vocês os tipos de microscópios eletrônicos e tal, mas o que mais se usa é o microscópio de transmissão e o de varredura, certo? São até mais acessíveis, mais fáceis de serem manipulados. Tá? Normalmente todos esses microscópios são trabalhados por técnicos treinados para isso, né? Não é qualquer pessoa que vai lá e fala, eu vou fazer umas fotos, não. Você vai lá junto com o técnico, fala o que você quer, o técnico faz as imagens e você escolhe o que você quer selecionar diante das imagens geradas, certo? É mais ou menos assim que se trabalha, né? Bom, então era isso que a gente tinha para essa aula. Encerramos aqui o nosso conteúdo de focalização, parte do microscópio, né? Preparação de lâmina. Tá? Até uma próxima oportunidade, um abraço.